Voltamos com a mesa redonda para você dar continuidade aí que você assistiu ontem com esse grande time de empresários e que fazem a diferença nesse mercado imobiliário, que é o seu Luciano Barreto, o professor Wilson, o Pedro Fonseca e o Sérgio Sobral, o presidente do Cresce Sergipe. Então, fica aqui com a gente, porque você vai continuar se atualizando com o mercado imobiliário. Sabe uma coisa interessante, professor, que você falou? Quando a gente dá essa experiência bacana para o turista, ele enxerga o nosso estado de algo para poder investir. Ele pensa, eu vou ter uma casa aqui, eu vou comprar um apartamento, eu vou ter uma casa de praia, porque ele vê a qualidade de vida, a gente mora tudo muito próximo, não vejo distância, como você colocou, tudo é a forma que é conduzida, tudo é a forma que é a experiência que a gente passa. Eu acho que a gente tem experiências simples, o simples fato de comer um amendoim, às vezes, num lago ali da praia, aquilo para mim é uma experiência fantástica, eu vendo os patinhos, então assim, tudo depende da forma que a gente consegue levar essa experiência para o turista. E é claro que a gente vai atingir, como o presidente colocou, já está trazendo grandes investidores para poder somar mais com esse nosso mercado imobiliário. Eu ouvi o professor falando e eu estava me lembrando, a gente tem um grupo que anda 5h30, 6 horas da manhã na praia, um grupo grande, que começou com poucas pessoas e muito grande. E a gente estava debatendo, e nesse grupo você tem empresário, tem militar, tem advogado, tem deputado, é muito bom o grupo. E o que está falando, o pessoal chegou para mim e perguntou, uma coisa que o professor Wilson falou, chega aonde o professor Wilson falou. Sérgio, o que é que você acha das perspectivas das eleições do próximo ano? E o que eu acho é o seguinte, houve uma era que foi a era, por exemplo, do sindicalista, depois passou a era dos militares, né? Teve agora, né, a eleição passada. Eu acho, na minha concepção, que a era, o que vai acontecer no próximo ano vai ser a era dos administradores e empreendedores. Porque na hora, você imagina, professor Wilson, você pegar o Estado e entregar um Luciano Barreto. Ele vai ser obra aqui, isso aqui ele vai fazer, aqui vai ser um canteiro de obra, isso aqui. Porque nós tivemos um governador, por exemplo, João Alves. João Alves era um empreendedor, não é? E quando você vê o professor Wilson, o Luciano Barreto, são pessoas visionárias. Ele vê lá na frente o que as pessoas normais não veem, entendeu? Então, não é que você pegar um empreendedor e bota no governo do estado, numa prefeitura de Aracaju, entendeu? Nas prefeituras aí, por exemplo. Então, você vê que a coisa muda a coisa. Claro, político, eu tenho vários, minha família de político, eu tenho vários políticos, amigos, mas a pessoa tem que ser política. Todos nós somos políticos, né? Nós somos políticos, todos nós somos vendedores, não somos profissionais, mas todos nós somos políticos. Então, quando você poda um político que seja empreendedor, que seja um administrador, aí a coisa modifica. E que tem a paixão porque também. falta aqui no Estado mesmo um apoio mesmo ao turismo, entendeu? A empreendimentos aqui, de maneira geral. E, Sérgio, nesse seu apelo para a sociedade de fazer acontecer, eu trago um exemplo bem pequeno. Quando seria melhorar uma proposta para melhorar a autoestima da população. Então, quando a gente quando a gente passa numa cidade, nas rodovias, está fazendo a viagem, aí você vê assim uma pintura diferente, um revestimento diferente, um jardim diferente. Não precisa ter sofisticação, precisa ter criatividade, e você percebe que a autoestima daquele povo está bem. Então, seria agora o meu apelo para Aracaju. Vamos cada um fazer um pouco do que seja capaz. Nas nossas casas, nos nossos jardins. Os grandes empresários, eu sei que o senhor tem muito bom gosto, porque os prédios, as suas construções, elas são de muito bom gosto. E o senhor acabou de me falar que tem um comitê de arquitetos. E eu gosto muito de arquiteto, eu discuto muito com arquiteto. Eu discuto mais com arquiteto do que com engenheiro, né? Porque eu já sei que ele tem que calcular um negócio bem feito, fazer um bom cálculo. Mas o arquiteto é o que dá a vida. Você olha para um painel desse e vê que tem a mão de um arquiteto, a criatividade. E Aracaju,
está precisando de autoestima para o turismo. Nós só vamos alavancar o turismo se a sociedade ajudar ao governo. O governo sozinho, ele não vai dar conta. E não é porque ele não queira, eu dialogo com todas as esferas de governo e vejo um esforço muito grande. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E como fazer? Eu vou dar o meu exemplo. Eu encontrei o hotel numa posição e eu já fiz a reforma do hotel, já melhorei. Quando chega o Natal, nós fazemos o presépio bem iluminado, investimos pesado na iluminação do hotel. Imagina, senhores, o Natal ainda está longe, mas quero trazer só esse exemplo. Se todos os hotéis da orla de Aracaju resolvessem investir em iluminação, a imprensa estaria percebendo, estaríamos vistos pelo mundo inteiro. Aracaju, uma capital pequena, do Nordeste, tem sol. Aracaju tem uma culinária fantástica, uma gastronomia fantástica. Aracaju tem um povo acolhedor. E Aracaju está com autoestima elevada, porque a sua orla, está iluminada nessa situação. Gente, isso custava muito pouco. Mas a gente costuma, eu fico fora, ficar reclamando porque o governo, porque a população, porque não tem cliente, porque a pandemia. Nós precisamos acabar com essas queixas. Os problemas a gente resolve em casa, tá? A gente resolve com cálculo, com competência, com profissionais competentes em todos os segmentos. O que Sérgio falou, professor, é muito do que o senhor está dizendo aí, em relação a essa postura hoje do empresário, já se envolvendo, se alinhando um pouco mais com o governo, com os órgãos públicos, fazendo a coisa girar, funcionar melhor, né? Então, isso a gente tem um reflexo muito bom para todo mundo, toda a sociedade também. Então, é muito nobre esse posicionamento do senhor e também esse positivismo, né? Viver isso e espalhar isso para todo mundo também, isso é muito, muito lindo de ver. E eu acho que influencia e inspira muita gente nesse intuito aí. Mas eu acho que o governo, os órgãos públicos, a gente está mudando um pouco a nossa postura como empresário, de não estar esperando ou só cobrando, mas indo lá, participando, buscando fazer as coisas acontecer e até, eu acho que vai chegar nesse nível sim, de falar assim, não, eu também vou assumir um cargo público para fazer a diferença, para ir trazer gestão, né? Isso, para contribuir. E gestão, porque a gente trabalha muito com gestão, para a gente, nossos negócios, eles vivem da nossa gestão. E eu acho que isso que falta também muito nos órgãos públicos é mais gestão. E eu acho que essa experiência do empresário no órgão público, com certeza, vai ser uma experiência de muito sucesso. E essa postura do senhor é digna de palmas, porque realmente a gente vê acontecer, vê superar obstáculos que para muitos a gente vê não conseguir, e o senhor realmente está conseguindo muito bem. Queria só acrescentar, e talvez até particularizando um pouco o caso da construção civil, de modo geral, a nossa atividade é extremamente regulada e regulamentada. Você não pode dar um passo sem ter de obedecer a uma lei, um decreto, e muitas vezes nós não temos as pessoas que resolvem... nós, o Brasil, nós somos o país das leis, né? O país que tem mais leis, e aí, decreto, portaria e tudo. As pessoas que detêm o poder de resolver não dialogam, principalmente quando for na área federal, certo? Então, a cada passo, um obstáculo. Você vai nos órgãos estaduais e municipais, tem bons gestores, mas as equipes são muito pequenas, são muito pequenas, salários muito ruins. Eu participei de um evento recentemente com o governador e os empresários da construção civil e eu abordei a questão das dificuldades hoje de se fazer uma obra pública inviável. Porque os órgãos de controle federais, tipo TCU, CGU, etc., que não foram capazes de evitar toda a roubalheira, eles vivem atrás das pequenas e médias prefeituras, das pequenas e médias empresas e das grandes também, buscando meios de punir. O Brasil hoje só se pensa em punição, em preço, punição e atraso. Entendeu, professor? Se você for fazer uma obra pública em especial e você desenvolver tecnologia, Pedro conhece do ramo, toda a tecnologia mais moderna do mundo, e no fim chega o fiscal do TCU e diz, não, você fez usando tecnologias que baratearam a obra, nós vamos ter de descontar no preço. Então, qual foi o resultado disso? Milhares de obras paradas, Sergipe chegou a ter 1.000 obras paralisadas, tá certo?
os órgãos municipais e estaduais desestruturados. Eu dizia na reunião, dessa reunião que eu citei, engenheiros do Estado ganhando 6 mil, 8 mil reais por mês. Quando eles orçam a obra para colocar em licitação, eles colocam os preços dos salários correspondentes àquilo que eles ganham e não o que o mercado paga. Então, eu acho que o Brasil tem que passar, eu sou otimista, acho que nós precisamos passar por um processo grande de transformações. Nós temos uma classe política de pessoas boas, sérias, comprometidas, mas que não se unem em torno dos objetivos do Estado, como a Alagoas faz. Alagoas, todo mundo é inimigo, mas na hora de arranjar recursos, de trazer investimentos, eles estão unidos. Fica aqui com a gente que o nosso debate continua. Eu vou para um rápido intervalo, mas eu volto já já. Você já pensou em morar num lugar paradisíaco, estilo resort, pé na areia? Esse lugar existe, é aqui, na Barra dos Coqueiros. Você leva apenas 6 minutos do centro de Aracaju para a travessia da ponte. A Move Construtora é uma empresa alagoana que decidiu investir nessa região desde 2019, quando lançou o Maluí, que foi sucesso de vendas, condomínio pé na areia, acesso privativo à praia, clube completo que será entregue aos clientes em dezembro de 2021. E a grande novidade também é o novo lançamento Pé na Areia com infraestrutura completa. 3 opções de área de lazer, piscinas, quadra poliesportivas e de tênis, campo de futebol, centro ecumênico, salão de festas e de jogos, brinquedoteca e outras excelentes opções de lazer que vão tornar o dia a dia dos futuros clientes ainda mais divertido, sempre com muito conforto e segurança. Move Construtora. O seu sonho é o que nos move. Voltamos com a mesa redonda aqui com esses grandes empresários para a gente te atualizar com o mercado imobiliário. Bom, gente, assim, bate-papo incrível, né? Eu falo que não é um debate, é um bate-papo, é uma aula, é um aprendizado. A gente aprende todos os dias aqui no Mora Sergipe. E é muito bom falar de algo que a gente tem paixão, que a gente tem brilho no olhar, falar de um estado que a gente acredita, que a gente quer ver cada vez mais evolução, a gente mostra esse boom imobiliário que aconteceu e ter essas pessoas que fazem a diferença, esses grandes empresários que fazem a diferença, que estão sempre mostrando o lado positivo de Sergipe e a crescente, é muito importante. Eu quero agradecer, professor Wilson, a sua presença, agradecer o Hotel Vidan, que nos recepcionou aqui. A gente está fazendo essa mesa redonda aqui no auditório do Hotel Vidan, que por sinal, sala incrível, né? Esse auditório está incrível. E dizer que, professor, conte conosco, o Mora Sergipe está de portas abertas para você. Ok, Thalita, agradecer a você, agradecer a televisão, agradecer os companheiros de debate e registrar a minha satisfação em poder contribuir, se assim aconteceu, com a sociedade, que eu tenho um olhar muito humanizado e assim, eu sou fã dos bastidores, então eu não poderia deixar de registrar o cuidado dessa equipe. Dizem que, a gente foge um pouquinho da formalidade, dizem que não se deve dar evidência aos bastidores da televisão, dos eventos sim. e etc. Não, mas eu falo todos os dias na minha equipe. Eu vou desconstruir essa ideia e parabenizar essa equipe e dizer para todos que eu sou educador de formação. Eu sou professor, tenho muito orgulho disso. Que bom que vocês me chamam de professor. Sergipe, professor. No Sul é Zé, todo mundo chama Zé Wilson. O pessoal do Sul e aqui de Sergipe me conhece como professor. Eu tenho muito orgulho disso. E a minha mensagem final como professor é trazer a minha preocupação com o futuro do país, com o futuro de Sergipe em relação aos jovens. Parabenizar o doutor Luciano pelo trabalho que ele faz de formação de jovens através da Fundação. E se todos nós, empresários, fizéssemos alguma coisa, se você, cidadão, fizer alguma coisa pela melhor educação do seu filho, certamente os governantes vão se interessar ainda mais em fazer mais e melhor pela educação. Para encerrar, agradecer, me colocar sempre à disposição. Com relação à educação, concordo com o professor Wilson.
e nós estamos procurando dar a nossa contribuição. Nossa empresa mantém o Instituto Luciano Barreto Júnior. Nós trabalhamos com 1.200 jovens anualmente e existe uma determinação expressa no Estatuto de que é proibido doações ou verbas públicas. E, lamentavelmente, nós sofremos muita concorrência de entidades que recebem recursos públicos e não educam, e dificultam as empresas que não recebem dinheiro público e educam, como o nosso Instituto. Mas eu sou otimista, eu tenho um neto, bisneto. Minha background está muito, esse instrumento hoje de muita facilidade, que é o Google. Eu costumo brincar dizendo que essa juventude que está surgindo agora, para mim, a juventude Google, né, porque tudo tem resposta do Google. E eu sou de uma época que o que eu aprendi foi estudando, foi aprendendo. Na época não tinha Google, sequer tinha celular, nem internet. Então, o Brasil precisa se preocupar muito com isso. Nós precisamos formar essa juventude, porque certamente, do jeito que as coisas estão indo, nós não temos por que ser otimistas. As universidades, de modo geral, não por culpa dos seus empreendedores, mas por culpa de um sentimento geral que as redes sociais têm trazido, de que quanto menos exigir, melhor. Quanto mais cedo conseguir o diploma, mais condições tem para o mercado. Obrigado, Thalita, e estamos à disposição. Passando a palavra agora ao presidente do Cresce, Sérgio Sobral, para a gente poder encerrar aqui. Educação. Educação nós temos, se o Brasil não fizer o que os trigos asiáticos fizeram, que investiram 3 décadas, entendeu? Em educação, que lá é uma disputa que eles fazem para a educação, as famílias fazem para eles estudarem. Se o Brasil não investir nos professores, que hoje são os menores salários, que o professor, eu vi, por exemplo, o senhor falar aí, é o maior prazer ser professor. Claro, é o pai e a mãe de todas as profissões, vocês é que nos ensinam. Se não tiver os professores, então tem que ser bem remunerado, preparado. Então, o grande problema do Brasil se chama primeira educação, segunda educação, terceira educação. Não tenha dúvida. É por isso que lá no Cresce, no sistema Confescar, a gente investe muito nessa parte de aperfeiçoamento, de cada dia mais o profissional se preparar. Parabéns novamente, que Deus ilumine a todos, saúde a todos e fique com Deus. A palavra ao Pedro agora. Eu queria agradecer à TV Atalaia, ao programa Mora Sergipe, por essa oportunidade, por esse debate, assim, esse troca de ideias em alto nível e passar um pouco pegando um pouco esse gancho de Sérgio em relação à educação e do professor também, que eu uso como exemplo próprio. Eu, como empresário, senti a necessidade de me renovar, de buscar novos estudos, novos conhecimentos. E um pouco para a gente estar antenado e adaptado a essa nova realidade, não só tão complexa, como o professor falou, mas também mutável, que está sempre mudando. Então, a gente se forma, a gente sai na faculdade, mas o mercado já é outro. E isso é muito importante, a gente realmente colocar no nosso dia a dia o estudo, o conhecimento, valorizar o conhecimento. E isso eu faço, cada um também, louvavelmente, faz as suas ações nesse sentido, o professor, o Luciano também, o Sérgio também através do Cresce. Eu, de uma forma um pouco menor, mas todo o conhecimento que eu adquiri recentemente, eu passo para os meus colaboradores semanalmente e a gente sente o quanto isso faz a diferença na vida deles. E eu acho que é pegar um pouco esse gancho também em relação ao que a gente veio falando aqui, que são 2 pontos, acho que muito importantes, que é a gente tentar se unir, a gente buscar essa unidade, essa união real para a gente fazer a diferença na maneira que a gente pode. E essa positividade, esse otimismo que a gente também tem que passar, e aí o programa está de parabéns, porque passar essa mensagem para que a gente consiga mudar ou colaborar ou inspirar as pessoas, os telespectadores e toda a cultura também, não só do nosso estado, como do país, e isso seja um agente transformador. Parabéns, Thalita, pela iniciativa. E muito obrigado, assim, foi um prazer enorme estar aqui com vocês.
Bom, a gente que agradece, você aí de casa também, tenho certeza que ficou feliz com essa mesa redonda, um projeto novo que eu trago o Mora Sergipe, porque eu acredito muito nessa, eu falo que não é uma provocação, a gente quer mostrar, é uma provocação positiva, a gente quer mostrar para você de casa, a gente quer mostrar para o mercado o que está acontecendo, como é que a gente pode se pontuar, como é que a gente pode, você também do outro lado da telinha, como é que você pode também colaborar. Então eu acredito muito nessa sinergia, eu acredito em mentes que fazem, executam e acontece. E agradecer a presença de vocês, que com certeza brilhantaram o nosso programa. Parabéns à minha equipe aqui, que é uma equipe que eu sempre falo todos os dias, eu estou sempre aqui nas aberturas do programa, eu estou sempre falando, a gente não faz nada sozinho, a gente tem uma equipe, a gente tem bons parceiros que estão aqui ao nosso lado para poder fazer acontecer e levar dessa forma aí, né? Como a TV Atalaia preza pelo seu telespectador, que é essa imagem linda e tudo que acontece de melhor, que o nosso programa é o único, como eu sempre falo, o único programa de TV aberta que leva esse conteúdo ímpar. Obrigada, gente. Ó, a mesa redonda ela volta, viu? Em breve a gente tá. Isso já é um projeto novo, a gente vai estar aqui sempre. Bom, gente, eu espero que você aí de casa tenha curtido, se informado, aprendido com esse time aqui que representa o nosso mercado imobiliário. E é claro que eu quero te dizer que esse projeto Mesa Redonda, ele continua, então calma que 2 vezes no mês você vai conseguir ter essa mesa redonda e a gente vai ter sempre convidados especiais com esse time aqui. Até mais!